bom dia, boa tarde, boa noite. E para você que é um pouquinho coruja e que adora a madrugada, boêmio, uma boa madrugada. Principalmente assistindo o podcast Conversa com Ela. Hoje nós temos 2 convidados aqui que me deram um trabalho de agenda para estar aqui. Com certeza, essas pessoas vão estar conosco hoje e vai agregar demais no nosso bate-papo dessa tarde. Essa tarde maravilhosa que eu procurei aqui, uma bebidinha que a minha convidada mais ama, a primeira coisa que ela faz quando a gente acorda e abre os stories dela é um cafezinho. Nós temos hoje Raeli, Caroline e Caio Naves para falar com vocês algumas dúvidas sobre direito, contar um pouco da vida de cada um deles. E a conversa é com vocês a partir de agora. Raeli, quem é a Raeli Carolina, mais intitulada como advogada de inventários? Eu adorei esse nome, é muito chamativo. Quando a gente vê lá advogada de inventários. E principalmente o seu marketing de advogada de inventário. Muito, muito, muito legal. Por quê? Porque a conversa é simples, é uma conversa direta. Conta um pouquinho para nós sobre você. Então, boa tarde, boa noite, né, boa madrugada para quem vai assistir também pela manhã aí. Meu nome é Raiane Caroline, eu formei vai fazer 1 ano agora, né, Só isso? só. E você parece, ó, Não, tem muito mais, que você parece com uma advogada muito experiente, menina. Não, mas isso aí é o motivo pelo qual eu escolhi me especializar, porque quando a gente se especializa, acaba que a gente pega uma carguinha de experiência a mais, porque a gente foca muito numa área. E o nome, inclusive, foi o ponto-chave que quando eu peguei a carteirinha da OAB, que também vai fazer 1 ano agora, faz agora em junho 1 ano, e aí quando eu peguei a carteirinha, a primeira coisa que eu vi era que eu precisava escolher uma área. Porque é aquele negócio, quem faz tudo, no final das contas, não faz nada. Faz nada, é verdade. Isso. E eu precisava ter um diferencial. E aí eu escolhi comecei no começo, os primeiros meses, os 2 primeiros meses, eu meio que recebia de tudo. E aí eu vi que aquilo lá não ia dar pra mim, porque acaba que a gente estuda muita coisa e no final a gente não sabe nada. Aí eu decidi escolher e nichar esse nome. Foi uma decisão bem difícil, porque acaba que às vezes as pessoas olham e a advogada de inventário, então ela não pega mais nada, né? Mas não, tipo assim, é uma técnica mesmo de marketing até para atrair o público, né, e os clientes que eu quero. Raeli, você é de onde? Eu sou de Cachoeira Dourada, mais específico Almerindonópolis. E faz um trabalho que tá pelo Brasil todo agora, não é isso? Graças a Deus hoje, né, a gente tem muitos não vão saber, mas hoje dá para fazer tudo virtual. Tem uma plataforma que dá para você assinar contratos, as audiências são por videochamada no WhatsApp. Então, assim, hoje não só você pode ser de uma cidade pequena, mas você consegue atender o Brasil todo. E aqui nós temos o Caio. Caio, quem é você? O que que você faz? Conta um pouquinho para nós sobre o Caio. Bom, atualmente eu sou estudante de Direito, eu estou no 4º período, estou começando minha iniciação científica também, escolhendo um pouquinho, vai ser até muito boa essa conversa inclusive, para poder estar trazendo essa iniciação científica. Eu sou membro da Pontifícia Universidade Católica, estudante, e hoje eu vim aqui para aprender um pouco com a doutora, é sempre muito bom para nós que somos universitários termos um pouco de conhecimento com os advogados que estão na prática. Eu já fiz alguns meses de estágio, então, de certo modo, eu vi um pouco, mas eu acredito que ainda tenho muito a aprender. E estou aqui hoje justamente para isso. Doutora Raeli, hoje será a sua caixinha de perguntas, tá? Ótimo. Porque a sua estratégia são as caixinhas de pergunta, que eu acho muito legal, e a estratégia dele também vai ser que hoje ele será a sua caixinha de perguntas. E para iniciarmos um bom papo, vamos iniciar com Um café. muito bem. Caio, por favor, chega o café para cá, para a gente servir a nossa convidada com aquilo que ela faz de melhor. Como eu esperei por este momento. Pessoal, como melhor forma de você analisar um escritório de advocacia é pelo café que ele te oferece, viu? Inclusive, é uma técnica Caio, que você acerta? advogados Aceito um têm de pouquinho. passar café antes de atender os clientes.
Porque o Ah. cliente, ele chega e se sente confortável. Porque o café, ele é Lembra um cheiro de casa, de lar, de lar, de de vó, família, aham. de voz. Eu amo um cafezinho. Toda tarde eu sou assim, a louca do café, sabe, Raeli? Então, e aí, gostou do meu Uma cafezinho? delícia. Bom, o bolo também tá aqui, mas tá, a gente come esse bolo. Vamos primeiro apreciar a conversa e o café dele. Raeli, eu vou ler há muito tempo você postou lá na sua caixinha Uhum. uma fala que eu achei muito interessante. Eu falei: "Ah, vou printar, porque o dia que a Raiane estiver aqui, eu vou perguntar para ela. Olha, o que que você escreve na sua caixinha?". Você escreveu assim, ó: "Na vida, os relacionamentos seguem 2 caminhos: o término porque não deu certo e o término pela morte". Você está nos 2? Tanto no que deu o término que não deu certo, você pode estar presente lá, e também aquele que termina pela morte? Como Sim. que é? Explica essa relação pra Então, essa questão é porque eu lembro dessa caixinha e é porque muita gente hoje vai só morar junto, né? Hoje Aham. a gente se relaciona, vai morar junto e as pessoas elas demoram. Não quero tomar uma decisão agora, não quero ter um relacionamento agora, porque eu quero evitar um término, né? Eu quero evitar, no caso, a separação de bens. As pessoas elas não querem evitar o término, elas querem evitar a separação do bem material. E a questão é que ou você vai terminar pelo término mesmo, porque não deu certo, e aí, nesse caso, você terá que dividir, querendo ou não, vai dar uma briga judicial, ou, né, um dos dois vai vir a falecer e essa pessoa que ficar viva também vai ter direitos, seja na justiça ou seja, né, de forma amigável com os outros herdeiros que ficar. Então, infelizmente, o ser humano, ele tomando decisões ou não, a vida vai tomar por ele. Qual que seria o seu conselho? E eu até porque eu te sigo nas suas redes sociais, e aí eu fico observando, falei: "Gente, é muito melhor consultar, ter uma consulta com o advogado antes que o problema aconteça, do que depois que ele aconteça, e tem algo que já está previsto". Na sua opinião, o que que mais é recorrente por falta de orientação, jurídica? O que é mais recorrente é as pessoas se casarem, não oficializar a relação e depois, na hora de dividir, ou até mesmo na hora diante da morte, elas se assustarem com aquilo. Porque, pelo fato de não ter nada no papel, elas acham que a pessoa não tem direito sobre os outros bens da pessoa. Então, o que mais é recorrente é isso, é a pessoa estar junto há 20, 26 anos e, no final das contas, os filhos não reconhecerem aquela pessoa que ficou do lado da outra 26 anos, por exemplo. É o que mais é recorrente. Então, assim, eu sempre falo que se você não escolhe, não coloca regras no seu relacionamento, se você não procura um profissional para te orientar, olha, qual regime que eu vou me casar, por exemplo, né? Porque é o regime que dita a regra do casamento, Aham. tanto na separação como na morte. E as pessoas elas não têm essa preocupação. E elas também não sabem que mesmo elas não formalizando, a lei impõe um regime. Mesmo não tendo nada no papel, a lei impõe. Então, aí quando acontece, elas se assustam, mas espera, eu não tinha nada com ela? Aí o que eu fiquei interessada, que você bateu muito esses dias nos seus, stories lá e nos seus feeds, eu não sei se o Caio também já chegou ao conhecimento dele, é aquela fala: "Mulher não tem mais direito a nada na separação". Ai, gente, eu me enlouqueci. Não é bem Como que é assim. como que é isso? Não é bem Não é assim. bem assim. Eu vou até deixar que a doutora explique, porque afinal é a área de conhecimento dela e não a minha, eu não tive direito de família ainda. Mas o que acontece às vezes, pelo que eu conversei na faculdade ao menos, é que, por exemplo, eu tenho 19 anos hoje. Suponha, eu estou solteiro. Graças a Mas Deus. Gente, para quem não sabe, o Caio é meu filho, viu? será uma ótima sogra, com toda certeza, tá? Mas enfim, Mas ele está solteiro. tá bem. Suponhamos que eu esteja namorando alguém e que eu e essa pessoa temos uma boa relação e tem indícios que essa relação existe. Então, por exemplo, postamos fotos no Instagram juntos, temos sim uma concepção de um dia nos casarmos e constituir uma família, etc. Aham. E suponhamos que estejamos juntos há 1 ano. Ai, meu Deus. E aconteça algo grave comigo, eu acabe ficando hospitalizado e falecendo. Assim, óbvio, não torcemos por isso. Claro, vou rezar todo dia. Mas suponhamos que isso aconteça e que eu tenha alguns bens.
suponhamos que eu juntei algum dinheiro no banco e etc. Ela Ela vai ficar para mim? fica para ela, fica para a namorada, assim, até onde me vai, o que os meus conhecimentos ficaria para ela. Então, assim, às vezes, isso não acontece com uma pessoa nova, na maioria das vezes acontece com uma pessoa já velha. Então, sei lá, você tem um cara muito velho, e aí de repente chega uma mulher na vida dele, começa a postar foto no Instagram, tem um interesse de constituir família, fica 3, 4 meses com o senhor, e aí o senhor falece. E ela tem um direito à herança. Então, assim, essa parte, nós discutimos muito isso na faculdade, eu participei de um grupo de debate que foi sobre isso, inclusive. Minha colega, a Tainara, ela estagia no escritório de advocacia em Goiânia, que lida com essa parte, e ela também, assim, ela considera isso como sendo algo um pouco injusto, porque às vezes a pessoa chegou ali, como é que eu posso dizer, assim, não com interesse, a gente não pode julgar as outras pessoas, mas às vezes ela chegou ali muito recentemente, e querendo ou não, ela vai ter um direito a algo que os filhos gostariam de ter, esse direito. Mas eu vou passar a palavra para a doutora. Você tocou em 2 pontos principais, a questão do namorada, né, por exemplo, há 1 ano morando junto, e a questão do tempo para ter direito à herança. A questão do namoro, a partir do momento que você coloca a pessoa sobre o seu teto, né, e às vezes, comprovadamente, não precisa estar... Sim, Raeli, eu acho muito interessante tocar nisso, porque hoje isso é muito comum. Sim, É muito comum hoje as os namorados pessoas, viverem juntos, elas não né? namoram mais, Não, né? elas moram, né? Isso. Então, hoje isso é muito comum. E às vezes assustam muito o pai, a mãe, depois no final, com o término. E eu acho que isso vale muito a pena para os pais até orientarem os filhos como agir dessa forma. Isso. Já vamos pegando o nosso link, eu tenho certeza que você também já está com fome. E aqui nesse bate-papo é muita conversa Sim. e muito cafezinho, muita coisa gostosa e muita informação. Muitas. Então, e aí, Raeli, como que funciona? Então, a questão lá, a partir do momento que você, que comprova uma união estável, seja morando junto ou até mesmo não morando, né, que dá para comprovar também, essa pessoa, caso faleça um dos dois, a outra vai ter direito. Mas caso não tenha filhos, o pai sim, o pai e a mãe têm direitos, porém a esposa vai ficar com 50%. Ah, entendi. Isso, mas vai ter dividido entre os pais. Caso não tenha filho, a linha ascendente, né? isso, justamente. Só fica para a esposa hoje, no novo Código Civil, se não tiver nem pai, nem mãe vivo, nem filho, neto, bisneto. Né? Se restar de fato só a esposa. Aí cai tudo na mão dela. E a questão também do ponto que você tocou do tempo, né? Hoje não tem um tempo previsto. Se você, vamos supor, se você se separou... Hoje a senhora é casada? Sou casada. Então, a senhora é casada, a senhora se separou. Foi morar com outra pessoa que esteja Então, lá... senhora, vamos, doutora. É por Eu educação. vou tirar a doutora e você tira a senhora. Aí tá vendo, gente, eu falo com o advogado, o negócio é assim, então... É por educação. Não, por favor, eu não sou a senhora aqui e depois eu vou te contar meus B.O.s também pra você resolver. Ah, então tá bom. Fiquei curiosa. Então tá, pode deixar. Então, supondo que você se separe hoje, Deus o guarde, mas você vai morar com um senhor bem mais velho, né? Mesmo... Só sou rico. Muito rico. Muito rico. Vai deixar uma herança enorme. E aí, vocês moram juntos 2 meses. E aí, ele falece. Sim, você tem Não, direito a 50%. Se ele não tiver ninguém, você pega a herança toda, por exemplo. E se tiver testamento? Aí depende. Mas ele porque só pode, tem, porque assim, ele tem uma parte... Desculpa, vou Calma. deixar... Não, pode falar. Não, então, é porque tem uma parte que é reservada no testamento. A doutora vai poder explicar melhor. Como assim, parte reservada? É porque, por exemplo, você não pode dar mais de 50% para uma pessoa só no seu testamento. Entendi. Entende? Às vezes, por exemplo, os filhos, se eu não me engano, são 50% que... 50% é para os herdeiros necessários. Aí, quando o filho como os filhos são herdeiros necessários, aí 50% a pessoa não pode, tipo assim, desfazer do total do patrimônio. Então, não tem essa de, por exemplo, é que às vezes, na mente, eu como estou entrando na faculdade, às vezes a gente ainda tem uma mente um pouco leiga. E antes de eu começar a discutir e debater esse assunto, na minha cabeça, ao menos, nas primeiras aulas, o que eu pensava, eu acho que muitas pessoas aí do outro lado pensam isso também, e é muito bom estar com a doutora esclarecendo, porque a gente pensa que, por exemplo, o cara ele pode dar 100% da herança dele para qualquer pessoa que ele queira, como a gente vê em um filme norte-americano, por exemplo. Mas isso não ocorre aqui no Brasil. No Brasil a lei é diferente, não adianta querer fazer como nos Estados Unidos. Aí, o grande ponto poder a pessoa até pode. Ela pode. Só que os herdeiros que tinha que receber aquela herança, eles podem correr atrás para anular. Entendi. Agora, a questão
os herdeiros ficar sabendo que o pai fez isso, entendeu? Então, Como assim? porque quando você vai desfazer, você vai passar ou por uma escritura de doação, ou por venda, alguma coisa assim. Então você tem que passar um papel, você não vai doar só de boca, né, então você vai passar um papel. Então os filhos, se eles descobrirem, tem o prazo, até então, de 10 anos do ato para descobrir e anular. Tipo assim: "Olha, meu pai, fez isso aqui a mais e me atingiu". Aí tem como anular, mas se passar do prazo também, já não tem como voltar atrás. Raeli, eu sou casada em comunhão universal de bens. Quando o meu marido, nós fomos nos casar, ele fez questão de colocar, foi bem antes, foi bem depois, né? Antes não, bem depois, que já esse regime já não existia mais, mas ele fez questão que fosse universal. Qual a diferença da universal, quando você faz o contrato de universal e tudo, com a parcial? Por exemplo, nós temos os nossos avós, que é bem antigo, que devem também já ter casado na união universal. É porque antigamente, antes de 1977, era o regime para todo mundo, com união universal. Aí após 77, passou a ser o parcial, que era o para todo mundo. Aí então, como vocês provavelmente se casaram após 77, por isso que ele Foi. escolheu a Tem 20 universal. anos. Ah, não, sim. Então, a diferença é que na universal, quando a gente fala de morte, você vai pegar a metade do patrimônio. 50% é seu, quando a gente está falando de morte. Certo. E o restante dos 50% vai ficar dividido para os filhos de vocês. Então, eu não entro nessa lei de. Gente, não é que eu tô querendo nada, já estou querendo entender. Tá? Mesmo porque eu amo meu marido, do fundo do meu coração, eu já avisei para ele não vai me largar agora, já usou, tem que aguentar. Só para a gente entender, porque é algo que às vezes muita gente vive e não sabe. Aí, aquilo que eu fiz no passado, com a nova lei, ela muda ou não? É aí que tá a dúvida, e é aí que tá a maior briga entre os advogados, né, entre aí os legistas, por quê? Eles colocaram, mas eles não especificaram lá, tá, vai atingir os casamentos passados, vai ser contado a partir do óbito da pessoa, como que vai ser? Não esclareceram. O pessoal não sabe se vai Não ser ex sabemos. nunc ou ex nunc ainda. Se vai valer a partir daquele ponto ou se a lei Vai atingir a retroagirá. todos. Entendi. Então é muito difícil Então, essa cada questão. caso seria um caso. Cada Sim, caso seria um com caso. E para certeza. isso daí, com a nova lei, a gente está esperando para ver se vai ser aprovado e também uma explicação de como que vai ser, se vai atingir, vai ser a data do óbito. Porque, por exemplo, se for a data do óbito, então a senhora vai se enquadrar, porque o seu marido deve ser uma pessoa nova, a gente não sabe a data que ele vai morrer, mas provavelmente o Código Civil já vai ter sido pré-aprovado. Então aí ele já vai entrar, se for pela data do óbito. Então só não vai entrar quem morreu antes. Por exemplo, até a Entendi. data de hoje. Mas a gente ainda não sabe. E Onde às está o maior vezes problema? E às vezes, por exemplo, a doutora estava até falando da história um pouco por trás disso tudo, e eu acho interessante a gente se lembrar também que nem sempre é uma herança material, física. Quando nós vamos pensar em herança, nós pensamos muito em quantias monetárias, etc. Mas a herança pode ser até mesmo de direitos autorais. Então, como é que vai ficar essas questões? A gente não sabe ainda. A verdade é que quando nós vamos estudar um pouco da história do direito, nós vemos que conforme as relações humanas foram ficando mais complexas, esse direito de herança ele também foi ficando mais complexo. E infelizmente o nosso Código Civil atual ele não é capaz de contemplar tudo que evoluiu. Apesar de, por exemplo, quando a gente vai falar dos primórdios da humanidade, Código de Hammurabi, as primeiras tribos, nós vemos que a pessoa era enterrada com seus bens. Então era uma questão muito mais simples, porque os bens eram geralmente algo de uso comum. Então, por exemplo, quando um nórdico morria, quando um romano morria, o romano já não, que a gente entraria um pouco em direito romano, mas via de regra, vamos colocar assim, quando um nórdico morria, geralmente ele era enterrado com seus bens, sepultado, né? Os reis, até os faraós, não eram nórdicos, os faraós, eram sepultados com seus bens porque se acreditava que a pessoa os levava para a vida após a morte. No caso dos vikings, eles cremavam a pessoa junto com os bens dela. Com o tempo, o direito de propriedade começou a existir e isso começou a mudar muito as relações humanas, porque você começou a ter uma figura de Estado e a partir dessa figura de Estado você tinha que regular esse direito de propriedade. Se uma pessoa morre, para quem vai a propriedade dela? Né? Então você começou a ter um contrato social ali e esse contrato social deixou as relações mais complexas. Às vezes é interessante porque
a pessoa leiga olha e fala assim, nossa, mas é algo tão simples, né? Seria Ah, eu tão não mais acho tão simples. simples. Não, assim, eu digo, seria algo tão mais simples se não tivesse todo esse juridiquês, né? Se não tivesse todo esse processo. Mas, infelizmente, para ter uma padronização, isso é necessário. O nosso Código Civil, apesar de recente, em comparação com o último antes dele, porque teve um em 1916, 2001, né? Foi muito tempo. E agora nós estamos querendo fazer um novo para 2024, 2025, se eu não me engano, né? Assim, recente, para agora. Isso mostra que com a internet, né? Falei dessa questão de direitos autorais, às vezes, com a internet muita coisa muda. Mas por falar nisso, doutora, nós tivemos o caso do, do Paulo Silvino não, da Dona Hermínia, que a gente mais conhece lá, da Dona Hermínia, lembra da personagem do Paulo Gustavo? Que foi Lembro por cima. os bens que ele deixou, mas digitais. Como que funciona isso aí? Esse mundo ainda é muito inexplorado, né? Essa herança digital, que é o que os meninos mais entram. Compra Bitcoin, compra não sei o quê. E isso fica nas redes. E aí? Como que acontece? Então, esse daí é um caso bem específico e que tem que ser analisado caso a caso. Por exemplo, a questão das criptomoedas. Isso. É uma questão bem delicada, por quê? Até então, a criptomoeda ela tem uma chave. Vamos supor, tenha você e seu esposo. Você Uhum. falece e você não passou a chave para ele. Não tem quem vai conseguir mexer nas suas criptomoedas, porque é só com essa chave. Então, assim, é até complicado para colocar em um inventário, porque precisa desse acesso. Então, assim, tudo que foge do comum, que foge aqui, tipo assim, porque é algo já que vem de fora, né? As criptomoedas e tudo mais. Então, a gente vem estudando, porque são casos que às vezes não dá nem para mexer. Sim. A criptomoeda é um exemplo, que A se não tiver a tecnologia- chave. A tecnologia blockchain que as criptomoedas usam não permitem que... porque, em primeiro lugar, quando a gente fala de criptomoeda, nós estamos falando de um bem infungível. Ou seja, não tem uma criptomoeda que seja igual a outra criptomoeda. E quando você compra criptomoedas, por exemplo, eu mesmo possuo criptomoedas, Meu filho você, passa a senha para mamãe. você faz uma carteira com essas criptomoedas. E essa carteira, ela se utiliza dessa tecnologia de blockchain que não permite Muito boa, tão boa. que realmente, como a doutora reiterou, não permite que você passe essas criptomoedas. Inclusive, se alguém um pouco mais jovem estiver assistindo, recentemente a própria Steam, a plataforma na qual nós gostamos de jogar, compramos alguns jogos, diz que é impossível você transferir a sua conta Steam para outra pessoa após a sua morte. Então, a sua conta Steam é sua, e se você falecer, a própria Steam diz, olha, se você falecer, não provar que você é você, outra pessoa não poderá ficar com sua conta. Morre junto com a pessoa. Exatamente. Não é tipo igual um banco, que igual tem a Caixa, tem o Nubank, que é um banco digital. A gente manda um ofício, olha, aqui é a certidão de óbito, ciclano faleceu, a gente precisa transferir os dados, conta, dinheiro, ações que às vezes tem. Não é tipo assim, não é igual isso. Tipo assim, não tem como. Então, não é um bom investimento para deixar amparada a família. Então, mas as criptomoedas, se você passar a chave. Sim. Agora, esse caso, que é outro caso que ele falou já, não é um bom investimento pensando na família, né? Porque esse caso ele faleça, já ninguém vai conseguir ter acesso. Porque assim, por exemplo, quando a gente fala das contas Steam principalmente, é um entretenimento. Eu acho que começa por aí. Então, assim, geralmente o entretenimento não pode ser muito visto como investimento póstumo. Entretanto, existem inventários na Steam avaliados, assim, em milhares até de dólares. Inclusive, às vezes a pessoa tem algum card raro, alguma coisa que faça aquela conta valer muito dinheiro. Mas se a pessoa for esperta, passar a senha antes de morrer, para que a família venha da conta, O problema, meu filho, é que ninguém sabe a hora que vai morrer. É aí que Né? tá. É aí que tá. E é onde eu tanto bato na tecla das pessoas oficializarem os relacionamentos, buscarem. Porque se você tá com a pessoa, você quer ela bem, certo? Com certeza. Em vida ou na morte. E assim, quando você não oficializa, quando você não busca o melhor, deixar tudo documentado, você coloca a pessoa numa situação muito delicada. Principalmente em relação a pais, porque às vezes pai não dá certo com a nora, não dá certo com o genro. Então isso vira uma disputa e é onde que o judiciário ele tá atolado. É pela falta da organização humana, simplesmente.
Porque a gente reclama muito da justiça, que a justiça é lenta, que a justiça é Mas lenta. a gente provoca Que isso. inventário demora esses procedimentos, mas pelo que você está nos dizendo é que se a gente fosse mais organizado em vida, Uhum. isso sairia até sem entrar em processo judicial e demandas tão longas, né? Isso, porque, ó, muitas pessoas não sabem, mas tem como fazer inventário no cartório. Tem os requisitos? Tem, mas, por exemplo, se for todo mundo maior, capaz, não tiver briga, tiver os documentos tudo ok, você vai lá, faz, no máximo, estourando 30, 40 dias, fica pronto. Se você também tiver dinheiro para pagar, porque as custas cartorárias também não são baratas. Mas, a maioria das vezes, você pega um casal que não tem união estável, não tem também casamento, morava junto há 40 anos. Aí o filho também não é comum do casal, é filho de outra relação, que não aceita a madrasta ou que não aceita o padrasto. Aí ainda tem pais vivos. Então vira, tipo, os pais e a neta contra a madrasta, por exemplo, que morou 40 anos com a pessoa, ou o padrasto que morou 40 anos, Nossa, eu já estou ficando até entendeu? confusa com isso. E você já pegou casos assim? A maioria. É muito difícil você pegar uma pessoa que tem um documento, no mínimo, de uma união estável. Tem que ir juntando as peças do Isso. quebra-cabeça. Lá na sua interação com seus clientes, com seus seguidores, você coloca as caixinhas, qual é o seu problema de hoje, né? Qual a sua dúvida de hoje? Uhum. E aí, dessas perguntas que foram feitas, qual que te mais impressionou, que te deixou assim, mais impressionada com a falta de informação sobre as sucessões? Foi de uma senhora que ela viveu praticamente 45 anos, inclusive com um advogado. Ele faleceu, eles nunca concretizaram uma união estável, nem nada. E diante do falecimento dele, ele tinha muita herança, tipo, muita coisa. E os primos queriam entrar para ficar com tudo. Eles não tinham filhos? Não, ninguém, só os dois, tinha um a outro. Aí, nesse caso, entra naquilo que você nos falou agora há pouco. Se não tem, na Não linha tem. sucessória nem filho, vai para Chama os mais próximos. mais Isso. próximo. Só que aí, nesse caso, como tem ela, a única coisa é que não é documentado. Aí, nesse caso, ainda tem uma possível solução, que aí seria entrar com o processo para reconhecer ela como esposa. Isso após a morte dele. Só que é um processo mais demorado, e aí tudo fica travado até então. Se tiver dinheiro na conta, se tiver que movimentar alguma coisa, alguma venda, tudo fica travado. E entra naquilo que nós estávamos falando agora há pouco. Não organizar, não falar sobre a morte, isso dificulta para a pessoa depois. Porque, com certeza, essa senhora que você acabou de citar, ela tinha um padrão de vida. Ela tinha, e ela não deveria, provavelmente, ter recurso para continuar a vida. E aí, como que fica? Né? Então, essa necessidade de planejamento sucessório, ela se faz presente na nossa vida. Não, ela estava recebendo até ameaça de morte por conta da herança. Tipo, eu vou te matar, já que você é a última herdeira, que é a que tá dando trabalho, então a gente te mata e acaba Começou o com a Game história. of Thrones, né? É tipo isso, entendeu? Basicamente. E assim, a gente sabe o que acontece. Acontece. A gente sabe o que acontece. As pessoas brigam por conta de R$500. Dirá 5 milhões em patrimônio? Realmente. Nossa, 5 milhões em patrimônio, coitado. E passando dificuldade ainda e ameaçada. É muito difícil mesmo. Eu gostaria até de aproveitar a oportunidade, já que entramos nessa questão dos primos, mandar um abraço para o professor Valério, professor de Direito Processual Civil, e ele estava nos explicando isso, inclusive recentemente, que o primo ele não seria um parente de primeiro grau ali, Não. da pessoa. Se a doutora pudesse explicar melhor. Então, os primos, eles têm a ordem para ser chamada. Tipo assim, é o mais distante possível. Outra coisa também que as pessoas confundem é a questão dos irmãos, né? Irmão também não é obrigado o irmão a pegar herança. Não é obrigatório o irmão pegar herança. Irmão não é herdeiro que a gente fala necessário. O irmão, por exemplo, se tiver a esposa e os irmãos, a esposa fica com tudo e os irmãos não ficam com nada. Eu não entendi. Vamos supor, tem você e seu esposo. Aham. Aí não tem mais ninguém. Aí o seu esposo falece. Tem só você. Vocês não têm filhos, não tem nada. Aí tem você e tem os irmãos do seu esposo. Você vai parar tudo em você.
Você não tem que dividir com os irmãos dele. No caso, Então, com os seus cunhados. vai ficar comigo. Com você. Exatamente. Isso. Então, entendi. Entendi isso sim. Na questão das perguntas, eu vejo lá também que eles perguntam muito sobre separação. Sim. Confundem muito separação com morte, principalmente nos regimes. E é por isso que você coloca que a vida tem dois fins. A vida não, os relacionamentos. Isso. Um em vida e o outro em morte. E que são totalmente diferentes as situações. Você podia explicar? Sim. Por exemplo, regime da comunhão parcial de bens. No casamento, no divórcio. Se você tiver uma casa, antes de conhecer o seu marido, vocês casaram, você já tinha uma casa. Se vocês se divorciarem, ele não tem direito a essa casa que você já tinha. Se ela tivesse já compra e paga. Se divorciar, não. Tá. Se divorciar, não. Agora, partindo pelo princípio da morte. Você comprou uma casa, tá compra e paga. Vocês começaram um relacionamento, essa casa já estava compra e paga. Daí você vai e falece. Aquela casa que você comprou sozinha, que você pagou sozinha, pelo regime da comunhão parcial, quando se trata de morte, ele vai ter direito. Ah, entendi. Sim. Então, assim, e no caso do regime que eu sou casado, que vamos falar aí dos ancestrais, né? Que eu estou nele também, nesse regime. Do universal. Funciona da mesma forma? Não, a comunhão universal já é diferente. A comunhão universal, se você se divorciar, você tem direito à metade de todo o patrimônio que vocês conquistaram, independentemente se foi você que comprou ou se foi ele que não. Tem uma leve discussão sobre os proventos que vêm do trabalho. Do que você, tipo assim, dinheiro que veio do seu trabalho, dinheiro que veio do trabalho dele. Mas é a regra que divida tudo, mesmo no divórcio e mesmo na morte. A morte, a diferença que tem é com quem você vai disputar. Entendi. Entendeu? Sim. Caio, o que você gostaria de fazer a caixinha de perguntas? Eu vou ser o computador agora. Olha só. Qual é a sua dúvida de hoje? É dúvida, né? Isso. Qual a sua dúvida de hoje? Então, senhorita computador. Não, agora você vai poder fazer direto. Entendo. Então a senhora não Já então, fiz. o computador Já fui digitalizando entendo. aqui a pergunta. Bom, a minha pergunta é com relação ao regime da comunhão parcial de bens, como que ele funcionaria, etc. Porque, por exemplo, eu não sou casado e creio que quando me casar não terei o interesse em me divorciar, de forma alguma. Mas ainda assim eu gostaria de saber, porque ao que a senhora nos explicou, você, na verdade, eles não gostam de ser chamadas de senhoras, né? Peço perdão. Mas o que você nos explicou, doutora, antigamente era um regime um pouco mais, como é que eu poderia dizer? Você não tinha outra opção, independentemente ia metade para um lado, metade para o outro. Como que seria esse regime da comunhão parcial dos bens? É o que eu gostaria de entender. Então, antigamente, antes de 77, era o universal, metade. A partir de 77, hoje você se casando ou indo morar junto, né? Vamos supor que você se case oficial no cartório. Você não quer escolher nenhum regime, o que a lei impõe é o da comunhão parcial de bens. Agora, se você for só morar junto também, não quero fazer nenhum papel, nenhuma união estável, automaticamente o seu regime também é o da comunhão parcial de bens. E o da comunhão parcial de bens, ele parte do princípio que tudo que vocês construírem juntos, na separação, vai ser dividido. E tudo que for de esforço comum. Mas a grande questão aqui, esforço comum não é só dinheiro. Às vezes tem aquela mulher que fica só em casa cuidando dos filhos. Isso que é interessante, porque às vezes a pessoa chama, o marido fala, né, na hora da separação. Você não fez nada. Você não fez nada, você não trabalhou. É aí que parte a questão. A questão é, esforço comum não é só material, é imaterial também. Se ela ajudou, se ele estava no serviço de fora, isso vale para homem e para mulher. Não tô aqui para defender as mulheres nem só os homens, mas tem homem também que hoje fica trabalhando em casa, cuidando dos filhos, enquanto a mulher sai para fora. A pessoa que fica, ela também está contribuindo com o patrimônio, mesmo que indiretamente. Isso se tratando do divórcio. Entendi. Isso é muito, muito bom ficar claro, porque às vezes a gente tem grandes dúvidas a respeito do que é um patrimônio e do que não é um patrimônio. As pessoas acham que é só físico, tipo um carro, um apartamento, tipo assim, elas esquecem do que elas contribuíram indiretamente. Tipo, apoio moral conta. O que seria o apoio moral? Apoio moral é basicamente isso que eu falei, tipo, o marido saiu, ela tá cuidando em casa dos filhos. Não tô falando só de lavar, de passar, não, mas ela fica por conta da criação, por exemplo, dos filhos.
É um apoio. Levar à escola, buscar, Isso. cuidar, Se ela não educar. fizesse isso, ele teria que pagar alguém para fazer, por exemplo. Se ela não lavar a casa, ele teria que pagar alguém para lavar a casa, por exemplo. Então, do mesmo modo que existem os danos morais, existe o apoio moral também. Isso. E conta, é um esforço comum. Não é um esforço com dinheiro. Tipo, você deu metade no apartamento e eu dei metade. Não. E como mensura isso? O que seria Provas. mensurado? Provas, foto, testemunha. Perdão. A questão é que na hora do vamos ver, não acha uma pessoa para ir testemunhar. A testemunha você não vi, não lembro. Não sei quem é. Não sei quem é, nunca apareceu. Então, o que é aconselhável fazer antes de qualquer... gravar, né? Hoje tem tanto meio Eu de... falo também que tudo que puder ser documentado, tipo assim, vai no colégio, coloca lá que você é dependente do seu marido, porque tem lá no cadastro, o que é que você faz? Sou do lar, cuido dos meus filhos. Você é casada com quem? Com o ciclano. Por mais que não tenha nada no papel que vocês são casados, mas documente isso. No histórico escolar, no imposto de renda. Faz um atestado de dependência econômica, qualquer coisa vai e reconhece em cartório. A questão do cartório do reconhecimento, o problema é a pessoa ir lá e reconhecer, né? O marido. Muitas das vezes eles também não querem fazer isso. Mas já peguei uma cliente que ela tinha um atestado de dependência econômica. Estava lá escrito que ela dependia economicamente de ciclano desde 2005. Isso foi para fazer a separação. Na verdade, ela nem soube me explicar direito por que ela fez esse documento. Eu acredito que foi necessário, acho que por uma aposentadoria dela. E aí ela foi e anexou. E aí ela tinha esse documento. Então ele serve tanto para usar para separação quanto numa possível morte para comprovar que eles viviam juntos. É necessário um nexo causal. Isso. Deve existir um nexo causal. Eu não sei como é com relação ao apoio moral, eu já ouvi falar muito de dano moral. Assim, tem o dano moral em ré ipsa, etc. Já se supõe o dano que ocorreu. Só que é muito interessante o que a doutora falou, porque é necessário a criação de um vínculo ali. Assim, como é que eu poderia explicar? Um liame subjetivo da situação. Você tem que ter um nexo de causalidade entre o trabalho que você fez e o benefício que você causou. Então, assim, até para quem estiver assistindo aí de casa, é muito importante, é muito interessante. Tá fazendo alguma coisa com os filhos? Posta no Instagram. Faz que nem minha mãe, ela sempre ama postar as Grava coisas os com os stories. filhos. Grava os stories, é Fica tudo verdade. arquivado lá. Uhum. Precisou de prova, é só ir lá nos arquivados. E como que tá essa questão de provas digitais? Então, a questão, tem juízes que aceitam, tem juízes que não. Geralmente, para não ter erro, a gente vai até o cartório e faz uma ata notarial, porque aí tudo aquilo que a gente tem, vamos supor, conversa no WhatsApp, foto, vídeo, aí o oficial do cartório vai lá e dá a fé pública. Aí, no caso, aí o juiz já aceita. Agora, se for só para jogar lá, do jeito que a gente tira do celular e já joga, às vezes eles não aceitam, porque hoje é fácil fazer montagem. Hoje é fácil, eu colocar a foto do meu marido, por exemplo, no seu WhatsApp, você manda uma mensagem, eu respondo e vai parecer que é a conversa entre os dois. Então é fácil hoje burlar, né, o sistema. Mas aí tem a ata notarial também, que dá uma maior força aí para questões de conversas, fotos, vídeos. Então tem um modo de fazer. Sim. Não é só sair publicando, Não. e utilizar no processo depois. Inclusive, a questão do Instagram é muito utilizada em processo de pensão. Pai que fala que não tem condição de pagar dinheiro e quando é fé tá lá, foto em barzinho, de lancha, no Rio, boate. Hoje em dia, com a inteligência artificial e também com os aplicativos, principalmente, ficou muito complicado, porque o pessoal chega a fazer novela de WhatsApp. Não sei se a senhora chegou a ver alguma novela de WhatsApp, mas isso existe. Graças a Deus ainda não. São geralmente novelas. Essa daí eu não vou querer assistir, eu acho que já tá... As melhores novelas já foram do passado, eu já assisti todas. Agora, a de WhatsApp deve ser muito bem. Então, geralmente são novelas assim protagonizadas por situações muito absurdas que ocorrem em grupos do WhatsApp, por exemplo. Então, assim, hoje em Muito dia é muito obrigada, complicado. filha. Essa parte aí a mamãe não vai querer. Raiane, o que mais você trabalha? Quais são as outras causas? É claro que sua especialidade é essa, as sucessões, mas o que mais? Eu vejo você também no INSS. Como que é a sua vida? Fala um pouquinho para nós da sua vida enquanto profissional do direito. Então, hoje, a minha especialidade, como você disse, é inventário. Porém, eu tenho parcerias. Então, eu pego previdenciário, questão de aposentadoria, pensão.
né? Então eu pego também. Questão de pensão alimentícia também, né? Para dar entrada, divórcio, Na separação, área da família. na área de família. Aham. Área de imóveis também. Contrato de aluguel. Para fazer notificação, por exemplo, as pessoas vão entender melhor, para inquilino. Então, assim, a minha área mesmo é questão relacionada a imóveis. Tudo que é relacionado à casa, uso capião, inventário. Inventário é o foco, mas eu também faço uso capião, faço regularização de documentos de imóveis. Poxa, essa questão de uso capião, acho que é algo que a gente tem muita dúvida também, né? A partir de quando eu posso usar capi um bem? Depende do bem e depende da situação. Então vamos lá. Cada Então, caso é um caso. No caso da caixinha, eu sou uma senhora que esses dias falou lá para mim, falou lá para você, eu estou morando em tal casa, o meu irmão, como que funciona? Porque geralmente as dúvidas são essas, né? Houve separação, houve a morte do meu pai, meu irmão continua na casa, como que eu faço? Eu recebo aluguel, não recebo, o que vai acontecer? Como que é essa história? Essa história eu acho legal. É legal e vem acontecendo bastante, por conta da falta de organização com documentos. A pessoa morre, eles não se preocupam em fazer inventário. Porque custa caro. Custa caro, mas é um ato obrigatório. As pessoas ainda estão entendendo isso, elas não entenderam ainda, mas elas estão caminhando para entender, é um ato obrigatório. E daí, passados tempos, 15 anos. Esse irmão, é pouco tempo? Depende. Passa, 15 anos passa. Então, 15 anos passados, se ninguém entrar, nem contrapor essa pessoa que está lá morando, for deixando, não notificar, não fazer um contrato, nem que seja um contrato de lan house. Tem muita validade? Não tem. Não tem muito peso? Também não tem. Mas já vale de alguma coisa do que deixar sem nenhum. Depois de 15 anos, essa pessoa que está morando lá, ela pode entrar com o uso capião. Já tem entendimento dos tribunais que precisa dos 15 anos morando lá de forma ininterrupta. E aí a pessoa pode entrar e aí as outras vão ficar sem herança. E se essa pessoa não pagou o imposto da casa, se ela está com contas da casa, por exemplo, água, energia atrasado, o que acontece? Ela pode mesmo assim ficar? Então, depende. Ela pode regularizar e dar entrada com o processo. Agora, um caso que acontece muito, e aí que não cabe o uso capião, é, por exemplo, o irmão ele mora lá. Mas todo ano ele liga para o outro, ou tem que pagar o IPTU, manda metade. Ou a casa está com a rachadura, a gente precisa arrumar. Ou a casa deu infiltração, vamos arrumar? E mesmo assim o irmão tá lá há 15 anos e tá buscando a ajuda de fora para manter a casa. Nesse caso, ele não pode pedir o campeão. Ele tem que manter a casa, cuidar como se ele fosse dono. Nesse caso, ele não tá sendo dono. Mas aí é o irmão. Não anotei nada disso. Não regularizei. E ele, irmão, falou assim: não, eu fiz tudo sozinho. Aí é o que acontece toda vez. Porque as pessoas não têm comprovante. É um condomínio também. Se os dois moram na casa, eles podem estar dividindo domínio. Não sei como funciona, vou até perguntar para a doutora, mas, por exemplo, pode ser, utilizando da lógica, pode ser que, por exemplo, a pessoa faça uso capião da parte dela do condomínio, da casa. Eu não sei se é possível isso acontecer. Mas também, como a senhora disse, pode ser que a outra não consiga provar nada e uma só acabe ficando com a casa. É até interessante, a doutora disse que pega muitas ações de alimentos também, juntamente com ações de divórcio, por exemplo, e eu queria fazer uma pergunta para a doutora, até com relação ao novo Código Civil, foi um assunto que me intrigou um pouco. Vezes ou outras, algumas pessoas colocam cães, gatos, assim, quem que vai ficar com a guarda do meu cachorrinho, quem que vai ficar com a guarda do meu gatinho? Alguns fazem isso até para divórcio durar mais tempo, né? Sim. Às vezes o cara fala assim, não, mas o cachorro tem que ficar comigo e tal. Às vezes pra ligar ali, né? Pra não desquitar logo, assim, não tirar o vínculo. Isso. E no novo Código Civil, aparentemente, não estou falando que vai ser isso, estamos completamente no escuro com relação a isso, mas o que eu vou dizer aqui é mais uma teoria minha, eu queria até saber o que a doutora pensa um pouco disso. Que é o seguinte, agora o animal, seja o cachorro, o gato, o pet, ele vai poder propor ação de alimentos. E para você propor ação de alimentos, exige personalidade jurídica. Até então, no nosso ordenamento jurídico, os cães e gatos eles não têm personalidade jurídica. Eles são considerados como semoventes, enfim, eles têm consciência e tal, mas eles não são considerados seres de direitos. Porque, Entendi. por exemplo, quando você vai pleitear uma ação de alimentos, você não pleiteia no nome da mãe, você pleiteia no nome do menor. Então, agora, você não vai pleitear
no seu nome, você vai pleitear no nome do animalzinho, pet. do pet. Então, isso instaura uma, como é que eu poderia dizer, uma semi-personalidade jurídica aos animais nesse sentido, que agora eles vão poder pleitear ações. Eu acho isso um direito, assim, muito importante para os animais, mas a gente não sabe muito bem como que isso vai chegar. Então, assim, eu queria saber se a doutora já pegou alguma ação que o pessoal estava brigando pela guarda de algum pet, se... Até hoje, até o momento, não. E eu acredito porque não está sendo muito divulgado ainda, porque acaba que a gente não sabe se vai ser aprovado ou não. Só que a minha opinião é que vai tumultuar mais ainda o judiciário. Porque se já tumultua por uma criança que tem necessidades, não tô falando que animais não têm necessidades, óbvio que tem, mas eu acho que vai ser mais um tumulto no judiciário. Porque tá, não temos filhos, mas a gente tem 5 cães. É muita despesa. A gente sabe que a ração é caríssima, igual de criança. E até a questão de... Porque tem o afetivo, né? Sim. Com os animais. E aí, como é que vai fazer? Vai ficar comigo? Você guarda compartilhada também? Isso são coisas que vão... Eu acho que esse negócio aí devia deixar quieto, né? E está confusa a questão de, tá, vai ser só animais que eles compraram, adquiriram juntos? Tá, ele já veio aqui para casa, ele já tinha o cão, já tinha o gato. Eu vou ter que pagar alimentos também? Como que vai ser? Exatamente. Não sabemos. E aí já entra nessa questão muito complexa da personalidade jurídica também, porque o animal ele foi adquirido, ele foi comprado. Então você teria que entrar uma série de precedentes legais e até mesmo falar assim, olha, vocês não podem mais vender cães e gatos, porque se eles têm uma semi-personalidade jurídica, é muito difícil você começar... É a mesma coisa que você comercializar um ser humano. Por Da assim, mesma forma que você não compra uma criança, você adota. Adota. Uhum. Exato. Doutora Raiele, me fala uma coisa. Como a gente faz para falar com você? O seu escritório fica onde? Os cursos que você está fazendo? Porque a gente vê que pelo pouco tempo a experiência é muito grande. A sua fala, ela flui, ela é dominante. Você está empoderada desta sua atividade do direito enquanto doutora, advogada de inventário, a gente vê que isso vai a fundo, não há perguntas que a gente lhe faça, que você fala assim, não titubeia. Você assumiu essa personalidade de advogada de divórcio e você fez isso. Mas nem por isso você saiu de outros ramos, que também são a família. E eu acho brilhante isso. Então, como a gente faz? Como os nossos seguidores que estão com alguma dúvida, vai te encontrar onde? Como você faz com o seu escritório? Porque a gente não vê seu endereço. Então, hoje o meu escritório, ele é virtual. Eu tenho escritório físico, mas praticamente hoje o meu escritório ele é virtual. E para entrar em contato comigo, tem o link do WhatsApp na bio do meu Instagram e meus atendimentos funcionam por videochamada. Caso precise, em caso de urgência, eu também faço atendimento na casa da cliente. Anteontem, eu até te falei que eu estava viajando, fui a trabalho, fui atender uma cliente lá perto de Goiânia. Então, assim, apesar de estar no virtual, eu também faço atendimento presencial, em caso de urgência, caso precise também. Bom, Caio, e você? Está gostando do seu curso de Direito? O que você pretende no futuro da sua profissão? Bem, eu estou amando o meu curso de Direito, estou amando, assim, os estudos, os colegas, as pessoas extraordinárias que eu conheci até então. Eu planejo terminar meu curso de Direito, pegar a minha OAB, começar meu escritório de advocacia também. Obviamente, o escritório inicialmente também vai ser virtual. Eu acho que hoje em dia isso dá uma facilidade muito grande para a gente. Você alcança lugares que os seus pés não conseguem estar lá e estar aqui ao mesmo tempo. É incrível. Inclusive, essa modernização, né, da advocacia do direito em si, pós-pandemia, acho que foi muito válido para todos, né? Todos. No mais, planejo minha evolução acadêmica, seja com mestrado, doutorado, artigos científicos na área jurídica, porque realmente eu também gosto bastante de pesquisar o direito. Eu acho que até pela nossa conversa, eu às vezes ter puxado alguns pontos não tão práticos, porém um pouco mais teóricos, tenha demonstrado isso.
E, no mais, eu diria que esses são os meus objetivos. Olha, eu fiquei super feliz em tomar esse café da tarde com vocês. Não é o café da manhã, porque a doutora acorda às 5h30, que não é o meu costume, mas ela é danada, ela é muito metódica. Eu gostaria de te agradecer Eu que por agradeço. disponibilizar esse tempinho conosco. Caio, da mesma forma, você, por estar aqui abrilhantando a nossa conversa, por estar interagindo, eu agradeço muito. Dá um recadinho lá aqui nessa câmera para os seus seguidores e para aqueles novos seguidores que eu tenho certeza que a partir de hoje você terá, daquela região que às vezes você ainda não está atingindo. Ah, e você teve aí um enorme número de Alcance nos Reels. alcance nos Reels, que eu acho que vale muito a pena, a gente aprende muito lá. Quantos Reels foi mesmo? O maior foi 1.000.001. 1.000.001 de Visualização. visualização. Parabéns. Sinal que o seu trabalho está muito engajado, né, no sistema virtual, que você está atingindo a quem tem que atingir. E só para finalizar, eu tenho uma coisa comigo, que o simples, ele encanta mais. Então, assim, encanta não, né? O simples as pessoas entendem mais. Então, o meu foco lá no Instagram é isso. Não, eu não falo muito de juridiquês. Quem chegar lá vai ver que a minha linguagem é bem simples. Inclusive, sou muito criticada por outros advogados. Mas o meu foco é levar conhecimento, né? E que as pessoas tenham conhecimento do direito, do direito delas, o que elas têm que fazer, o que elas não precisam fazer, não precisam se preocupar. E eu espero ajudar cada vez mais, principalmente com as caixinhas de pergunta, que é um jeito de ajudar as pessoas sem cobrar, né? Porque muita gente não tem condição. É verdade, porque não tem assistência, né, judicial. E quem faz a assistência, às vezes, já está muito Sobrecarregado. Então, deixa para nós o seu arroba, como podemos te encontrar, tudo direitinho. Eu quero te agradecer muito. Deixa esse recadinho para nós. Gente, muito obrigada. Espero que vocês gostem aqui da nossa conversa. O meu arroba é advogada de inventário. Eu espero vocês lá. E responda e faça as perguntinhas. E façam as perguntas. Eu adoro ver as respostas das perguntas. Toda noite eu fico esperando, viu? É bom, né? Tem uns dias que eu não respondo. Ai, doutora, eu não gosto do dia que você não responde. Eu fico lá esperando você responder. É bom ver os problemas dos outros, assim. Adoro. O Caio, e você? Bom, eu agradeço a todos, eu agradeço a senhora, agradeço a doutora também, que estiveram aqui no dia de hoje. Gostaria de mandar um abraço a todos os meus colegas da universidade. Também gostaria de dizer que a conversa foi excelente. Que bom. A doutora tem um carisma, assim, fantástico. Tenho certeza que os advogados que a criticam não só são arcaicos, como são pessoas antipáticas e que não gostam de tomar um bom café. Isso é O café verdade. faz parte. Até porque um dia com café é um dia com alegria. Então, gostaria de... Você gostou disso? Eu adorei. É bom. Um café é um dia com alegria. Então, gostaria de agradecer a todos, gostaria de basicamente agradecer. Se alguém quiser me seguir no Instagram, meu arroba é nave.caio. A conta é privada, ainda estou estudando, não comecei meu marketing jurídico, etc. Ainda é muito cedo para isso. Mas é isso, nossa conversa foi maravilhosa. A doutora esclareceu todas as minhas dúvidas. Então, eu agradeço as duas por estarem aqui hoje, a senhora por ter me convidado aqui hoje. Eu agradeço também por estar aqui hoje. E é isso. Muito obrigada. Que pena que já terminamos o nosso papinho. Mas quem quiser ainda continuar falando com esses dois lindos aqui que estão na minha frente, a Raeli, ela é mais bonita pessoalmente do que na câmera. Vocês vão ver. O Caio também. Quem quiser continuar conversando com eles, já estão aí no arroba. E muito obrigada por ter chegado ao final do nosso programa. Um beijo e até a próxima sexta-feira.